das estradas de Minas Gerais. Sei que o meu coração traz bem mais cantigas de Minas, cantigas de Minas. Este vídeo usa partes do material audiovisual gravado durante a roda de conversa da manhã do segundo dia do encontro. Seu objetivo é aprimorar a formação de militantes no campo da espiritualidade, da democracia, da arte e cultura. Cantigas de Minas. Espiritualidade é a gasolina que todos nós necessitamos para dar um sentido na vida. Ou seja, como Pedro lembrou, todo mundo tem espiritualidade. Muitas pessoas não têm consciência de que estão motivados por ela. É aquilo que toca o nosso espírito, a nossa subjetividade. Seja numa causa religiosa, numa causa política, numa relação amorosa, num trabalho que a gente gosta muito, tudo isso que nos motiva é gasolina, espiritualidade. A nossa espiritualidade religiosa se nutre num posto de gasolina, que é a comunidade eclesial de base, a igreja, o terreiro de candomblé, o centro espírita, a comunidade indígena, ou seja, a gasolina é a espiritualidade, o posto de gasolina é a comunidade. E o veículo? O veículo que nos faz entrar na estrada da vida. Não adianta nada ter espiritualidade, ter o posto de gasolina, ficar ali se abastecendo, como tem muita gente, e não ter o veículo. É o sindicato, é a associação de moradores, é a luta pela terra, é o MTST, é o MST, é o movimento feminista, é o partido político. Cada um de nós escolhe os seus veículos. Para quê? Para caminhar na estrada aberta por Jesus, que ele chama de reino de Deus. Jesus não veio nem fundar uma igreja, nem fundar uma religião, o cristianismo. Jesus veio resgatar o projeto político que Deus já queria lá no Antigo Testamento, lá no Gênesis. Uma sociedade de justiça e paz, que ele chamava de reino de Deus, em oposição ao reino de César. Por isso, todos nós cristãos somos discípulos de um prisioneiro político. Mas a prova que na cabeça de Jesus, quando ele falava de reino de Deus, ele não estava falando no lá em cima, é a oração que ele nos ensinou. A gente não reza, leve-nos ao vosso reino. A gente reza exatamente o inverso. Venha a nós o vosso reino. E esse reino caminha em duas pernas. Na relação pessoal, o amor. Na relação social, a partilha dos bens da vida. Aquela frase subversiva, socialista, que todo sacerdote, mesmo os de direita, dizem na Eucaristia, mas não têm consciência do que estão dizendo. Partilhar os bens da terra e os frutos do trabalho humano. Isso é mera socialização.
e é a proposta de Jesus. Enquanto a humanidade não partilhar os bens da terra e os frutos do trabalho humano, nós não chegaremos a realizar o reino de Deus entre nós. Reino que Jesus ensaiou nas suas ações, na sua militância, nas suas atividades. E esse é o nosso papel. A nossa espiritualidade deve fazer de cada um de nós militante do reino, capaz de implantar já ensaios do reino, micro-sociedades de socialização de bens, de solidariedade aos oprimidos. O pão é o símbolo da vida. Jesus mesmo disse: eu sou o pão da vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Então nós, como os cristãos, devemos valorizar esse símbolo, porque o pão significa partilhar. O próprio Jesus fez do seu corpo pão e do seu sangue vinho, numa atitude de partilha do seu ser. Portanto, são militantes do reino, são comprometidos com a espiritualidade libertadora, todos aqueles que fazem do seu sangue e do seu corpo pão para que todos tenham vida. Muito obrigado. A espiritualidade como uma palavra que forma um duplo com a corporeidade. Porque a espiritualidade é um jeito de ser no mundo, mas é um jeito de ser dos corpos, não é? Corpos de pessoas que são femininos, masculinos, homossexuais, transexuais, famélicos, alimentados, construtores de sonhos, de futuros, encarcerados, limitados por diferentes tipos de escassez, imaginativos, criativos, corpos únicos e singulares e, ao mesmo tempo, corpos coletivos e complexos, corpos integrados com as plantas, os bichos, as águas, os microbiomas, os macrosistemas, tudo junto e misturado, formando o grande corpo do universo. Corpos que não cabem em si e, por isso, têm vontade de transcendência. É essa vontade que, na teologia do Rubem Alves, a gente chama de Deus. Rubem Alves diz que Deus é o nome do nosso desejo mais profundo. E eu me aventuro a dizer outra coisa. Eu digo que Deus é o nome das asas que nós damos a nós mesmos na nossa busca por liberdade, no nosso anseio por ultrapassar os limites que a corporeidade, ou o carro, ou a gasolina, ou o posto nos impõe. Então eu penso que uma espiritualidade político-libertadora é o exercício de transitar entre o lugar da experiência real, concreta, que ocorre nos corpos, que são atravessados pelas desigualdades, injustiças e sofrimentos, e também pelas abundâncias, belezas e felicidades, e o lugar do impulso, da propulsão, do sentido, aquele que empurra a gente na direção do amor, da justiça, da paz, da igualdade na diferença, da integridade, daquilo que faz a gente olhar para o que está diante de nós e para o que está dentro de nós e dizer, como Deus disse lá na primeira narrativa da criação do Gênesis: isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, o corpo referente da espiritualidade político-libertadora é o corpo não só humano, mas o corpo do mundo, do planeta, do universo. E a linguagem que a gente usa
para transformar a experiência dos corpos em palavra, oração, canção, teologia, movimento, encontro, precisa dar conta da complexidade dos corpos. Eu, como mulher, teóloga, pastora, eu digo, não é possível nós continuarmos dizendo que Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. É preciso reformular a linguagem para acolher a complexidade dos corpos, das experiências, da vida. E a espiritualidade libertadora, ela é basicamente isto. É você se pôr a caminho. É você perceber o que está no seu caminho. É você perceber aquilo que está nesse caminho árido, até para chegar à vereda. Até para chegar à fonte para beber da água e saciar a sede que o caminho, que o sol escaldante nos propõe. A espiritualidade nos leva a perceber aquele que caminha conosco, a diversidade. Nós não podemos caminhar só com os nossos iguais. A espiritualidade encarnada nos leva a vivenciar essa diversidade. E esse caminho, que muitas vezes parece tão desafiante, ele nos leva ao não lugar, que é o que o Guimarães Rosa fala. E o que é o não lugar? O não lugar é a vereda. É o lugar onde você pode sentar, beber uma água limpa e se colocar a caminho novamente. Beber dessa água limpa, beber na fonte, é aquilo que muitas vezes nós precisamos. Nós precisamos perceber que a água não é só para nós. É uma água que precisa ser partilhada. E esse é o grande desafio nesse tempo que nós estamos vivendo. De partilhar dessa água, dessa fonte fria, dessa vereda que nos propõe seguir um novo caminho. E beber dessa fonte é nos propor encantar as pessoas e encantar a todos com ritmo, com cultura e com a arte. Acho que foi aquele índio Daniel, do livrinho Terra dos Mil Povos, que dizia assim: perguntaram o que significa a palavra para o índio, e o índio responde. A palavra para o índio é quando você se põe de pé diante da sua alma, fica de pé diante da outra alma. A palavra do Frei Beto, da Luz Marina, de você, Soninha, eu acho que tem tudo a ver com palavra de um povo que se põe de pé. De um povo que era muitas vezes e ainda em muitos setores da nossa sociedade brasileira, mundial, de joelho nas igrejas, de joelho nas senzalas, de joelhos nos trabalhos forçados, escravizados, de joelho no silêncio dos povos indígenas dessas terras. E aí perguntaram o índio: e o que significa a música para o índio? A música para o índio significa sua alma que dança diante da outra alma. Então, gente, nossa missão como artistas, cantores, compositores, poetas, brincantes, é fazer o povo cuja alma já se põe de pé para dançar, para fazer a festa necessária, urgente, irreverente, profética da gente brasileira. Quando o Espírito de Deus soprou, um povo se iluminou, a esperança na terra brotou, um povo novo deu suas mãos e caminhou. Lutar e crer, louvar ao Criador, justiça e paz hão de reinar, viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou,
O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou. Nosso poder está na união. O mundo novo vem de Deus e dos irmãos. Vamos lutando contra a divisão e preparando a festa da libertação. A dança, pessoal! O amor, cidade e campo se transformarão. Jovens unidos na esperança gritarão. A força nova é o poder do amor. Nossa fraqueza é força em Deus libertador. Louvar ao Criador. Justiça e paz